Aguardando um pouquinho, o pessoal ir entrando e esperando a Bárbara Aires, a convidada para essa conversinha de hoje, para essa conversona de hoje. Vamos ver se a Bárbara aparece aí. Eu sei que ela já está online. Oi, Bárbara. O pessoal tá chegando e eu já vou te trazer. Assim a gente já chama mais gente. Marita. Oi, querida. Oi, linda. Oba. Vamos nos ajeitando aqui, ajeitando as conexões. Isso. Porque no 4G fica mais estável, É, pois por é. incrível que Deixa eu ver se eu pareça. tô no. Se sou eu ou se é a Bárbara que tá off. Não, eu tô aqui. É, pois é, eu tô te vendo girando ali, aquela conexãozinha, mas pode ser a minha também, né? Ah, Não tá. sei, você tá me Mas vendo? tá girando ainda? Agora eu tô te vendo. A sua ficou Agora, girando na hora que você agora mexeu. eu tô te vendo. Ah, tá. Você Agora eu tô te trocou, vendo. você trocou do Wi-Fi pro 4G também? Não. Troquei, Ah, troquei. foi isso. Essa transição. Agora ficou estabilizado, as duas. Já tá expert fazendo muitas lives por aí que eu É, sei. pois é. E aí você acredita que, vou fazer no Wi-Fi porque, né, teoricamente é uma internet melhor. Mas justamente o Wi-Fi ele fica muito instável. Então, minha filha. É, exatamente. Olha só, Bárbara, eu queria começar essa conversa, nossa, pelo dia que eu te conheci. Porque eu não sei se você sabe, para mim foi muito marcante. Na verdade, o Em Família, que foi o programa que você foi participar comigo, foi um programa, eu apresentei por 5 anos, que me deu muitos socos no estômago. E eu depois comecei até a gostar de algumas, porque era aprendizado, né? Era um programa que eu comecei a perceber que não podia ter roteiro. Era um Uhum. programa só de pautas sensíveis, né? E era realmente para ouvir as histórias. E aí lembro que a gente foi fazer um programa sobre transexualidade. Você era uma Sim, das convidadas, né? é. E aí eu conversei com uma tia minha que é trans e pedi para ela me dizer como é que ela se sentia, o que, que ela achava que definiria, qual era a sensação, o que, que definia para ela. E ela comentou comigo, olha, em muitos momentos me sentia mais antes, agora menos, é, esquisita no gênero que me foi imposto Uhum. e me buscando. E eu lembro que eu coloquei isso no texto de abertura. Mas é aquilo, né? Eu heteronormativa, tentando definir num texto de abertura qual é a sensação de ser trans, já começa meio errado, né? E aí eu fiz esse início e te perguntei, é isso mesmo, Bárbara? Porque eu já tinha aprendido também, né? Bom, eu vou dizer isso, mas eu vou dizer para quem pode definir melhor. E aí Sim. você disse, não há nada, eu não sinto exatamente assim. Eu peguei meu roteirinho, joguei de escanteio, e você me deu uma aula com muita tranquilidade, assim. Foi Ah, maravilhoso que aquele programa. isso, obrigada. Eu me coloco nesse lugar de levar informação para as pessoas e já que eu me proponho a isso, eu acredito que tem que ser da melhor maneira possível, de uma maneira de fato tranquila, leve e que as pessoas consigam entender, assim, né? Porque se eu entendo que as pessoas não têm culpa de não entenderem sobre a minha realidade e me proponho a resolver isso de alguma forma, a sanar essas questões, eu também não posso chegar e tentar fazer com que a pessoa entenda de uma forma muito agressiva, né? Óbvio, em alguns momentos a gente precisa, mas assim, no meu normal é assim mesmo. Até porque existe uma ignorância muito grande. Mas sabe Sim. como é que eu queria trazer também já no comecinho, Bárbara? Para quem é colega jornalista e está assistindo, eu queria que você trouxesse perguntas idiotas que você já viu jornalistas fazendo para trans. Porque quando você pesquisa entrevistas, eu acho todas muito boçais. Parece que o assunto não sai do mesmo lugar, né? Parece que É, o trans e a trans só podem falar também disso, né? é. As duas principais você já operou?
Essa é uma, assim, que fazem. E, tipo, eu sempre falo, eu não falo sobre isso. Aí, mas por que? Isso é importante. Não, não é importante, amor. Tipo, Qual a você vai... importância, né? Aí eu falo, você vai se deitar comigo? Que eles perguntam antes, né? Então, assim, nunca foi pra nenhum lugar isso, porque, assim, eu já pontuo antes, eu não falo sobre isso. Assim, eu falo com você sobre as questões trans na sociedade, mas empregabilidade, educação. Eu vou falar com você sobre o meu genital. Aqui a entrevista não é sobre procurar namorado, né? Quando eu estiver conversando com alguém que esteja interessado em ficar comigo, aí a gente vai entrar nessas particularidades. E outra que é muito recorrente, que é um absurdo, é qual que era o seu nome de verdade? Ou qual era o seu nome antes? A Tipo, gente está precisando avançar, né? Porque já tem tempo que essa luta aí vem e a gente precisa realmente avançar. O Alessandro colocou ali a época da Roberta Close, pois é, ela já abriu muitas trilhas aí, né? Chega, vamos. Quer dizer, mas aí também tem aquilo, né, Bárbara, da paciência, porque tem gente que uhum, realmente quer entender, né? sim, Tem gente sim. que realmente ignora vários fatos. Eu me coloco nesse lugar e eu acho que eu sempre vou estar ignorando alguma face dessa Todos construção nós de somos gênero, né? ignorantes da grande maioria dos assuntos, né? A gente não sabe sobre tudo e nunca iremos saber. Algumas pessoas sabem um pouco mais sobre determinados assuntos e outras aprendem um pouco sobre tudo, têm uma certa facilidade. Então vai depender de como que a gente lê isso, né? De que lugar que a gente se coloca. Isso é muito importante. Se a gente entende esse lugar de aprendizado e está, de fato, abertos a aprender todos os dias com toda e qualquer pessoa, ou se a gente se coloca num lugar do não, eu já sei, eu estou sabendo, então eu não preciso aprender sobre isso, entende? Aí é meio pessoal mesmo, né? E como é que você sente hoje? A gente já vai avançar para outras pautas, assim, mas eu acho legal a gente falar um pouquinho disso. Assim, como é que você sente hoje essa questão da construção de gênero? A gente tem aí uma questão, a área política dando vários passos para trás, mas também nesses momentos, muitas vezes, se avança em paralelo na discussão, porque algumas pessoas ficam mais sensíveis, né? Como é que você É, está o, percebendo? a minha percepção é que nós que lidamos de perto com essas questões, nós avançamos, porque a gente continua seguindo, né? Então a gente acaba discutindo sempre um pouco à frente. Assim, a sociedade em si ainda está discutindo a mulheridade e o ser homem, né? Que não tem uma palavrinha própria como mulheridade. Mas nós já estamos discutindo, até no próprio movimento feminista, né? Que tem uma discussão muito pesada sobre isso, a questão da abolição dos gêneros. Então, assim, tá, é diferente esse Natural também, né? Vocês que vão sim, alavancar essa mudança exatamente. O tempo é diferente, né? A sociedade tem um delay relacionado às pessoas que são dos movimentos. Então, assim, as leis, por exemplo, ainda estão discutindo a questão de uso do nome social. Tem muitos municípios e estados que não têm uma lei sobre isso. Sendo que a gente já pode fazer a troca do nome direto no cartório. Né? Porque o STF já Sim, deu ação sobre isso. exatamente. Então, assim, você percebe o quanto é atrasado, né? O tempo da sociedade em si é muito atrasado em relação aos movimentos que discutem as necessidades e de fato que a gente precisa ainda conquistar. Então, a minha percepção é um pouco diferente, mas eu entendo o que você está dizendo, porque justamente por esse atraso, como está se discutindo ainda a entrada das pessoas trans na sociedade, o que eu estou querendo dizer com isso? A Tiffany, do vôlei, ainda está tendo que discutir se ela pode ou não jogar vôlei no time de elite. Né? O Tami acabou de ser achincalhado porque participou Isso, eu queria falar de disso. uma campanha publicitária de Dia dos Pais, porque reduzem ser pai a ter um pinto, falando, né, explicitamente, e Uhum. inserir o sêmen numa vagina para poder então ser pai. Ou seja, quando você é uma pessoa trans, existem vários locais, vários lugares que não são permitidos para você. E um desses lugares é justamente o lugar da família. Não conseguem associar as pessoas trans a famílias. Não à toa falam que a gente quer destruir a família tradicional brasileira, quando na realidade a gente quer constituir as nossas famílias. Eu também quero ter um Que marido, também família quero é ter essa, né? filho, também quero ter. Eu sou dessa construção social. Eu acabei absorvendo essa narrativa do que é ser a família. Eu não quero destruir família nenhuma, né? E aí, mas a gente percebe que isso é bem específico e bem pontual quando se trata de pessoas trans. Porque um homem cis, né, um homem que não é trans,
quando adota uma criança ou quando assume o filho de uma outra mulher, né? Assume o filho de uma mulher que não é o filho dele, ninguém questiona, ninguém fala que ele não é o pai. Ninguém cria todo um furdunço, não, você não é pai, você não é pai. Não. Já tem até botão, pai é quem cria, mãe é quem cria, justamente para situações como essa. Tem Mas se você é uma tanta pessoa criança trans, sem pai, né? Você sabe que são 5 milhões de brasileiros que cresceram ou estão sem o nome do pai crescendo nos sem registros, pai, né? exatamente. O Alessandro colocou uma pergunta ali que eu quero acrescentar algumas coisas, porque eu achei bem legal. Assim, ele pergunta se você percebe esse delay por parte da comunidade gay também. E aí eu quero acrescentar aí também que dentro do movimento feminista, eu já vi recusa em aceitar as mulheres trans no movimento, e aí eu fico vendo assim que são exatamente públicos que também sofrem, né, com as opressões normativas da nossa cultura machista e, enfim, retardatária, né? E como é que você percebe esses outros movimentos aí que a gente deveriam, né, poderiam acolher o movimento trans Não, e de eu digo repente que ficam... deveriam, de fato, né? Porque quando a gente fala do movimento feminista, elas usam muito do mesmo discurso patriarcal que as inferioriza, né? No sentido da mulher cis, que é a biologia. Você é mulher porque você tem uma vagina, você tem útero, você menstrua e você tem que gerar um filho. É para isso que você foi feita. E você vai ficar em casa, cuidar da família, lavar a louça e cuidar dos meus filhos. Porque eu sou o homem, eu sou o provedor, eu vou para a rua, vou para a sociedade para prover o sustento e manter a casa. Porque o discurso chulo e a raiz, né, é essa. As pessoas acabam esquecendo. E elas usam justamente esse discurso. Vocês não nasceram com vagina, então vocês não sabem o que é ter a socialização desde tenra infância enquanto mulher. Pera lá. Vamos então discutir socialização. Você sabia que mulheres trans, mulheres trans travestis, em sua grande maioria, acabam não performando. Gente, desculpa qualquer palavra que não saiu muito bem. Eu estou usando aparelho, eu coloquei agora. Por isso que eu estou de janelinha, Ah, inclusive. você extraiu o dente, né? Segunda-feira. Eu vim premiada com 2 dentes extras. Um dentro do osso, na raiz dos dentes, e o outro era externo. Então eu ainda estou me adaptando, porque tem um buraco aqui que não tinha, e o aparelho aqui na boca, então tá, qualquer coisa já peço desculpa antecipadamente. Então, elas acabam se esquecendo desse discurso raiz e usa ele contra a gente nesse sentido. E aí, quando você vai discutir, amor, você sabia que travestis e mulheres trans, na sua grande maioria, desde pequenas, não performam a masculinidade da forma esperada e sofrem justamente com o machismo por causa disso? Porque eu não consigo conceber que eu, enquanto criança, ouvi a minha infância inteira: vira homem, fala igual homem, senta igual homem, esse brinquedo não é de homem, faz não sei o quê. Eu não consigo acreditar que isso era uma socialização masculina da forma que elas colocam, que deveria ser. Porque eu era o tempo todo achincalhada, fui espancada, agredida, violentada por causa da minha feminilidade. Então, se isso não é estar inserida no machismo desde sempre e sofrer com o machismo desde sempre, eu não sei o que é. Mas aí, ok, você quer discutir a questão da socialização, isso é um empecilho para você. Só que o hoje, você sabia que eu também já tive o meu corpo violado por ser trans e não pude fazer nada, não pude cobrar o meu direito de mulher de não ser violada? Que já teve homens que chegaram, botaram a mão no meu peito, botaram a mão na minha bunda, me alisaram, e quando eu olhei de cara feia pra falar alguma coisa, e cala a boca porque você é viado, você gosta de falar alguma coisa, tu apanha. Tipo, ok, ele não me tratou ali como uma mulher, mas... Eu não consigo entender essas divisões quando já tem uma sociedade inteira, a Sim, sua maior quando a gente parte... sofre as mesmas coisas, é isso que eu tô dizendo. Porque, assim, óbvio, ele não me tratou ali como uma mulher cis, ele me violentou porque ele identificou que eu sou trans, mas ele usou do mesmo artifício comigo, o assédio e a violação ao corpo, que é essa discussão que a gente tem. A tela do corpo, eu para fazer minha cirurgia genital, eu preciso de um atestado do Estado para garantir que eu possa fazer. Assim como as mulheres precisam de um atestado do Estado para fazer os abortos, que são previstos legalmente, inclusive, né? Então, assim, as nossas discussões são muito parecidas. Então, tem essa questão, sim, com o movimento feminista, e eu acredito que deveria abraçar. Eu já não discuto mais, eu já passei deste momento. Ai, chega uma hora que cansa mesmo. Eu já tive um momento de enfrentamento com elas. Hoje eu não tenho. Eu não discuto mais porque eu sei que elas não querem ouvir. Elas querem justamente nos excluir. O movimento gay, falando exclusivamente dos homens gays cis,
até o advento dos homens trans, eles não eram tão transfóbicos. Eles tinham, assim, uma certa repulsa, as mulheres trans e travestis, não conviviam tanto, era mais na boate, era mais de noite. Tem até uma matéria antiga da revista Júnior, Quem Tem Medo de Travesti, que traz vários relatos de homens homossexuais, né, que não entendem muito a gente. Vários dizem que a gente é vetor de doença, aquelas coisas que a gente já sabe. Com o advento dos homens trans, eles se mostraram muito mais transfóbicos. Por quê? Porque o homem trans é um homem com vagina. E o homem trans pode ser, inclusive, gay. Ele pode ser um homem trans homossexual e querer se relacionar com outros homens, cis ou trans. E aí vai depender. A gente tem até um casal famoso, que é o Pedro e o Popovaz, o Pedro do Põe na Roda. E aí existe uma vertente, existe, sei lá, um movimento, não sei nem como chamar, porque assim, eu não me aprofundo nesse tipo de situação esdrúxula. Eles alegam que os homens trans são a cura dos homens gays, porque, como eles têm vagina, o homem gay que ficar com ele está sendo ou hétero ou está sendo bissexual, porque está se relacionando com alguém com vagina. E a gente, obviamente, questiona tudo isso, né? Porque como assim você está dizendo que um homem cis que se relacionar com um homem trans, ele passa a ser hétero ou bissexual? Isso não faz o menor sentido, porque você se apaixonou, você se interessou, você teve o desejo justamente pelo fenótipo masculino, não pela genitália. Você não viu ali qual genital que ele tinha, né? E aí é toda uma desconstrução que a gente de fato tem que ter. Então tem uma parte sim do movimento, não sei nem se fala do movimento, mas dos homens gays que se mostraram bem transfóbicos a partir do advento dos homens trans, que já era com a gente. Eu, por exemplo, sou formada cabeleireira e a maioria dos salões que eu não consegui fazer nem teste para tentar ser admitida eram de donos ou gerentes homossexuais. Então, assim, é muito ruim. Eu não queria estar aqui falando isso, é óbvio. Eu queria estar aqui dizendo que os gays são nossos amigos, que eles nos Mas entregam. alguém tem que falar disso, né, Bárbara? A verdade é essa, assim, tem que falar e fora do movimento, né? A gente fez há pouco tempo atrás um programa no canal Saúde sobre racismo. Enquanto eu ia lendo a abertura, eu fiquei pensando em várias questões de opressão que vão desde... Se eu trocasse a palavra racismo, machismo, por homofóbico, sabe, assim, todos se encaixariam naquele mesmo lugar. E aí, uma coisa que vem muito no programa é: a gente vai precisar falar com os brancos, porque o racismo não existe sem o branco. Então, assim, você vai precisar falar com o hétero. Na realidade, o racismo é um problema nosso. Exato. A gente precisa entender que é um problema nosso. Porque se nós não fôssemos racistas, se nós não tivéssemos práticas racistas, o racismo não existiria, né? Porque o racismo parte fundamentalmente do branco contra o negro, né? As pessoas negras foram escravizadas. E eu não sei se ela está aqui ainda na live, minha amiga maravilhosa, Giovana Eliodoro, @transpreta, eu vi que ela entrou, e eu fiz uma live com ela, foi um sucesso, a minha live com mais visualização pós-live, ela está com mais de 3 mil views. Isso para uma live é muito bom. Eu a chamei para nos dar uma aula, né, do lugar do branco na luta contra o racismo. Ela é historiadora, é pesquisadora, é comunicadora, ela é maravilhosa. E ela trouxe assim uma porrada na nossa cara. Eu digo na nossa... É porrada na cara, exatamente. Esses temas a gente tem que se permitir, né, apanhar. E a gente tem que entender que não dói aprender e entender que a gente, enquanto branco, faz parte de uma estrutura racista. Então, sim, somos racistas. A gente é parte daí. A gente precisa assumir este lugar. Porque eu, enquanto branca, fui socializada de uma forma racista porque eu vivo num país racista. É isso. O que acontece é que eu, tendo uma consciência disso, eu vou me policiar para não ter práticas racistas. Mas eu não deixei de ser racista porque eu faço parte de uma estrutura racista. E ela fala isso, ela começa na live dizendo: se você vem na minha palestra, ou se você vai conversar comigo, você já começa dizendo: eu não sou racista, então a gente já não vai conversar, porque eu não tenho como conversar com você, porque você não entende as estruturas das quais a gente faz parte. A gente está vivendo em um mundo separado, em paralelo. Exatamente. Agora, eu queria trazer a sua experiência como assessora parlamentar do David Miranda, que foi muito bacana, né, Bárbara? Assim, na verdade, você tem uma história, uma trajetória, vamos dizer, profissional, né, de espaços de ocupação muito legais, assim, sim, né? Eu tive grandes oportunidades. E fez bem.
Sim, exatamente. Não é o natural, Não. infelizmente ainda, né? E como é que foi? Como é que foi essa experiência como assessora parlamentar e pretende voltar? Tem vontade de voltar Por mim a não tinha nem ser? saído, já deixo aqui dito. Por mim eu não tinha nem saído, né? Infelizmente, com a mudança de vereador para deputado federal, apesar das pessoas não saberem, imaginarem o contrário, a Câmara Municipal do Rio e a Câmara Municipal de São Paulo pagam muito mais do que qualquer outro estado e do qualquer outro município. Então a realidade é diferente. E aí, com a mudança, ele acabou tendo uma perda significativa de verba. E assim, inicialmente ele não demitiu ninguém, ele conseguiu manter todo mundo, mas chegou em um determinado momento que precisou passar por uma reestruturação e eu, infelizmente, não pude continuar. Mas sim, voltaria, principalmente se fosse para defender a pauta LGBT, porque como que eu vi ali o meu trabalho da assessoria parlamentar? Ah, isso eu Principalmente queria com, saber. O que que você fazia? Sou super curiosa. Conta um pouquinho do seu principalmente com o trabalho. David, que entende que apesar de ser um homem negro e inserido na comunidade LGBT, porque ele não se coloca, inclusive, como gay, tá? Ele se coloca enquanto bissexual, mas que está num relacionamento homossexual. Ele entendia que ele não sabia tudo sobre o movimento, que ele não sabia sobre as questões trans e que ele precisava de alguém deste lugar. Então, a minha contratação como assessora parlamentar se deu justamente por ser ativista e por fazer parte do movimento e ter um bom trânsito com as pessoas ativistas LGBTs, justamente para levar a demanda. Então, se você entrar hoje lá no site da Câmara, você vai ver que tem a lei do nome social, que tem a lei do uso do banheiro, que a gente conseguiu passar lá na Câmara no período que ele teve lá, que assim, eu já trouxe pronto da minha cabeça, porque eu já sabia que precisava, e o Estado já tinha, o município também já tinha decreto. E a gente discutiu muito sobre essas necessidades, né? A questão de ter um centro cultural e histórico da população LGBT, que resgate a história, que mantenha a história viva e que faça a interação entre as gerações LGBT, que hoje a gente vive um momento de transição de geração, você sabe, né? E essa transição de geração não é apenas na sociedade como um todo, é também nas suas populações específicas. E nós, enquanto LGBTs, estamos vivendo um momento que as pessoas trans que têm 20 anos ou menos já têm informação do que é ser trans, já sabe do processo transexualizador, já sabe da questão da hormonoterapia e tem acesso a diversos direitos que eu, por exemplo, não tive lá no começo dos anos 2000, porque não era discutido. Então, é importante que essa história se mantenha viva para lá na frente essas pessoas consigam entender, peraí, o que aconteceu? De onde eu vim? Não era natural, né? Como a gente usou aqui, não era usual que as pessoas trans fizessem a sua transição e socializassem a sua transexualidade desde sempre. Não à toa a gente tem o próprio Tami, a gente tem a Laerte, que são pessoas trans tardias, que tiveram que reprimir a sua transexualidade em um período da vida por questões sociais. E é importante que essas pessoas saibam disso, que tenham acesso a essa história, para entenderem que nada foi dado. Nenhuma conquista da sociedade é dada. Todas elas foram conquistadas através de muita luta. Então é necessário. E aí lá era, além de trazer essas questões, orientar o David no discurso. Né, que é o que o assessor parlamentar faz, é trazer, porque o parlamentar ele não consegue acompanhar o que está acontecendo. Por isso que ele tem vários assessores, inclusive. Óbvio que tem ali, em alguns lugares tem um número que é excessivo, não precisaria tanto, né, mas ele, de fato, precisa de alguns. Porque você tem saúde, você tem educação, você tem economia, e a pessoa que sabe de economia não vai necessariamente saber de educação, e a que sabe de saúde não vai necessariamente saber de educação. Aí tem as pautas identitárias. Por exemplo, eu mesmo LGBT, eu não posso falar pela questão da negritude, eu sou branca. Então você tem que ter alguém que trate que defenda essa causa, né? Então o meu papel era esse, fazer ali a ligação, né, a ponte entre o mandato e o movimento LGBT e colocar para o mandato quais eram as demandas e orientar o David no discurso. E eu voltaria. Eu tenho contato com outras pessoas parlamentares, mas é ano de eleição, e aí está se discutindo fundo partidário, e com essa nova configuração que a gente está com o atual chefe de Estado. Então, assim, tá difícil. Mas eu Tem que ter estômago, né? Oi? Tem que ter muito estômago também, né? Porque realmente, ainda mais nesse momento, é muita Sim. luta realmente para não se ter um retrocesso que já está tendo, né?
É. E aí depois, acho que foi antes até, Bárbara, você foi consultora de gênero na Globo, né? Isso, foi Com antes. Eu carteira comecei em assinada pelo- 2012 no Amor e Sexo, fiquei 2 anos, 2012 e 2013. Fui consultora da Quem Sou Eu, do Fantástico, aquela série que antecedeu a novela Flor. A da Glória Pérez. Eu sempre esqueço porque eu guardei o nome inicial. A novela ia chamar Flor da Pele. E aí eu não consigo o nome. A Força do Querer veio. A Força do Aham. Querer. Aí teve a série do Fantástico Quem Sou Eu, que antecedeu a novela. E eu também fui consultora, produtora das 2 temporadas da Liberdade de Gênero, do GNT. Eu sempre fui consultora produtora, né? Eu era contratada como consultora, porque eu não sou jornalista formada, mas também atuava na pesquisa e entrevista de personagem, apresentava, participava de reunião de pauta, tudo bonitinho. E que é maravilhoso, né? Porque assim, eu pelo menos percebo claramente que a ficção na televisão e também, né, até os jornalísticos mesmo avançaram nesse sentido, até porque Muito. está vindo material de fora em que não se discute mais o beijo gay há muito tempo, né? A gente ainda está aqui discutindo beijo gay, né? No exterior a gente vê séries assim que não tem freio Eu vou mesmo, te se colocar minha coloca na mulher percepção na vida sobre real. isso, que eu não entendo que a gente está discutindo beijo gay, não. Para ser bem sincera, eu percebo que assim, a sociedade, no geral, já não discute assim. Tipo, não gostaria, porque não acha que é um bom exemplo, mas também não questionaria porque entende que existe. O que acontece é que a gente tem uma parte fundamentalista muito barulhenta. E essa parte fundamentalista que é barulhenta acaba fazendo está se questionando ali o beijo gay. Né? É óbvio que tem uma parte conservadora que não é necessariamente fundamentalista e que defende ali, sim, a tradicional família brasileira, os bons costumes e a moral e nananã, que a gente sabe que já caiu, já está em desuso, mas tem gente que acaba insistindo nisso. Mas eu percebo mais como... Foi eu que travei ou foi você? Para mim foi você. Não Ah, sei, tá. pessoal que nos diga, mas não, mas deu para ouvir tudo que você falou. Eu, pelo Ah, menos, então ouvi tá tudo que ótimo. você falou. Eu coloquei no 4G por isso, que o 4G às vezes ele dá uma Sim, eu travada na também. imagem, Eu mas o também, áudio não vai. sei. Então, Ah, bom, não sabia. Ó, detalhes que eu não sabia, aprendendo mais na, com o Aires. no Wi-Fi, quando tá instável, ela acaba tirando tudo. Você perde tanto, aí trava mesmo. Você Olha não tem nem a só, imagem, gente. nem o som. Tecnologia, né? Não vou saber por quê. Mas é como eu estava dizendo, eu entendo assim. Eu acredito que é mais uma ala barulhenta do que a sociedade em si que discute. Assim. No meio do audiovisual, por exemplo, já é algo que, tipo assim, não se discute. Ou vai ter ou não vai ter. É só escolher se vai ter ou não vai ter, mas não se discute mais. Já avançamos, que bom, então, né? O Mas você não entendimento que pode se mais tem na realidade é que, assim, por exemplo, se você tem ali uma personagem travesti ou um personagem homossexual e eles já aparecem na história tendo um relacionamento e beijando, causa uma certa ojeriza e a população pode não ou receber bem. Fernanda Montenegro gay, né? Imagina que É, loucura. ou se Mas, você enfim, pegar atores muito consagrados. Mas quando você cria uma narrativa de humanização desse personagem, como foi com a Britney, como foi com o Félix, do Matheus Solano, aí a população acaba até torcendo para que tenha um beijo, sabe? É bom e é ruim. É bom porque você sabe que está tendo uma aceitação e quando chegar no final vai ter ali alguma interação. Mas é ruim porque a gente sabe que na vida não é assim, né? Os casais são casais, se tocam, se beijam, fazem carinho. Você não precisa saber a exatamente. história daquele casal. Você tem que simplesmente respeitar a troca de carinho deles. Exatamente. Agora, eu acho muito bom que se tenha dentro das equipes essa representatividade, porque isso é que torna esse caminho dessa forma, né? Então, não tem como você ter essa visão e até essa sensibilidade nos roteiros se não tiver essa consultoria, né, Bárbara? Que era Sim, impensável há 10 anos atrás, sim. talvez, 20, 15. E Não que nem muito tempo, sempre né? funciona. A própria Força do Querer botou no ar uma fala completamente equivocada na voz da Elis, que era o Silvério Pereira que fazia, se dizendo travesti, drag queen, transformista, assim. Misturou identidade de gênero com expressão de gênero e foi um pandemônio no movimento, porque, tipo, a novela teve consultoria paga e teve vários consultores colaborativos. Eu, inclusive, fui uma delas. E aí a gente não tinha como deixar isso passar batido e foi triste, porque o menino que era o pesquisador bloqueou todo mundo, sabe? Deu uma de tipo, a gente sabe o que tá fazendo, vocês não entendem de nada.
e foi bem ruim, assim, sabe? Então, assim, nem sempre com a consultoria dá certo. Nem sempre se sabe a hora de falar e a hora de calar também, né? Porque E quem fala e quem ouve, né? essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com ego e vaidade. Então, quando você pega uma pessoa que na sua concepção é ninguém, né? Porque ela não vem de lugar algum, não é formada, não tem uma carreira, é uma pessoa que só tem experiência de vida e tá ali falando para você do sentimento dela, você acaba entendendo que isso não é científico, né? Porque a gente tem essa dificuldade ainda na nossa mídia do científico ter um lugar muito mais valioso do que o empírico, sendo que para o científico existir, você precisa do empírico, você precisa da vivência, você precisa do campo, você precisa ter ali a pesquisa com o real para chegar no seu científico. Então, se você tem pessoas que precisam da sua consultoria, e aí quando você diz que está errado, ela simplesmente bloqueia e diz que você não entende nada, não faz sentido, né? Por que você buscou, então? Eu confesso que eu te acho muito compreensiva, sinceramente. Porque eu acho que se você está tratando numa obra, né, de uma vivência trans, é óbvio que o fato de você ter uma formação acadêmica não te colocará acima de quem tem a vivência. E aí eu até volto lá para o Em Família, Bárbara, porque realmente eu fiquei 5 anos levando muita pancada de voltar para casa pensando, né? E percebendo assim, caramba, não vai adiantar eu ficar chegando no estúdio com o material pronto, não existe isso, né? A gente falava sobre transexualidade, a gente falava sobre racismo, machismo, maternidade, paternidade, ausência paterna, e cada pessoa tem uma vivência. Então, assim, o acadêmico não vai conseguir alcançar essa vivência, né? O Com acadêmico ele te certeza. dá as ferramentas de como você vai passar essa vivência, né? Que, óbvio, nem todo mundo tem ali uma articulação a ponto de conseguir passar a sua própria história e precisa ali de uma ajuda, de um apoio nesse sentido, né? Dependendo do que a gente está falando. Por exemplo, uma novela. Não necessariamente a pessoa vai conseguir atuar dentro do que ela sentiu, ou num programa ao vivo. Às vezes a pessoa não tem ali o time de conseguir falar sobre aquilo no programa ao vivo. Então, mas você vai ter que ouvi-la e você vai ter que conseguir passar de alguma forma o que ela está te falando da realidade dela, né? E não simplesmente ignorar e achar que, não, você não sabe de nada porque você não fez faculdade. Mas, amor, a gente não está aqui falando de engenharia ou de medicina, a gente está falando da minha vida, do que eu sinto, do que eu vivi. E a minha vida, por um acaso, envolve outras milhares de vidas com as quais eu convivo, também ouvi. Então, por mais que eu não tenha feito um TCC de vivência trans, eu tenho a minha observação e eu só não recolhi os dados, mas eu sei o que eu passei, o que eu vivi, onde eu estive, com as pessoas que eu tive perto. Então, assim, a gente acaba tendo uma certa noção do que a gente está falando, né? A gente um dia vai, espera, não sei se a gente vai estar aqui, eu acho que infelizmente não, mas um dia a gente vai chegar nesse momento humanista, né, em que já está todo mundo entendendo, ou no mínimo compreendendo e aceitando e permitindo-se conviver com as diferenças e que não vai ser tão necessário mais ficar batendo nessa tecla de falar sobre o racismo, de falar sobre a transfobia, de falar, sabe, sobre cada mini, dentro de uma grande área de opressão, mini área ali, né? Em algum momento Sim, a gente vai eu avançar. acredito e espero, mas também penso igual você de que nós não estaremos aqui. Eu acredito que talvez os nossos netos vivam essa realidade. Até porque, olha, teve um professor que me disse na faculdade de Direito, de Sociologia Jurídica, ele disse o seguinte: a história ela é cíclica e é natural. Toda vez que você tem avanços, você começa a incomodar uma ala da sociedade que é muito retrógrada. E aí essa ala se que é resistente ao avanço. Para dar um passo para trás. Então você dá 2 passos para frente, volta 1, 2 passos para frente, mas a gente vai avançando aos pouquinhos, né? E aí você está falando, bem ou mal, né, Bárbara, que se você pensar no tempo de Roberta Close, eu acho que tinha uma outra realidade, né? Sim, e aí eu acho também interessante, assim, o que eu tenho notado, um movimento muito forte aqui no Insta, né, assim, das pessoas fazendo lives ou até gravando depoimentos, compartilhamento de histórias. De repente a gente deixou de depender da grande mídia para ter acesso a esse conteúdo. Isso é lindo, né? É o storytelling na veia, né? Porque o storytelling aparece... É antigo, obviamente, mas ele aparece com força aí em 2017, né? Ocupando de fato a mídia hegemônica, né? A grande mídia. E
E agora isso é possível com as nossas próprias ferramentas. Eu não preciso mais esperar que o Globo venha me entrevistar e colocar as minhas aspas na matéria ou Exatamente. divulgar a minha vida. Eu simplesmente gravo um vídeo, ponho no meu Instagram e viralizo. Enfim, ou de outra forma, outro dia, como você menos espera, assim. Eu já fiz um monte de vídeo, já fiz um monte de trabalho, um monte de coisa assim, super complexa. E aí, semana passada, por causa da questão da Natura, falei, vou fazer um tweet. Eu criança, porque eu criança não me incomoda, eu me vejo criança, eu vejo uma criança. E ali eu me sentia menina, então pra mim é uma menina. E uma foto minha de hoje. E aí eu fui escrevendo até que encaixou o que eu queria escrever. E é assim, uma coisa pra mim boba, assim, né? Eu fiz completamente despretensiosa, tinha 1000 seguidores no Twitter, não tinha nenhum tipo de alcance lá. E aí escrevi, um menino que apanhava por performar, por causa da sua feminilidade, que foi criança de rua, chegou a ser produtora e assessora parlamentar, se tornou essa mulher aí, porque lá no Twitter você põe 2 fotos, né? Então eu coloquei a de criança e cara, tá com mais de 70 mil curtidas, Mídia Ninja me repostou aqui. Foi assim, tipo, eu não consigo olhar ali e ver motivo, mas é isso, a internet é isso, né? E aquilo foi o quê? Um storytelling resumido. Eu resumi minha vida em menos de 280 caracteres e o povo gostou. Aí teve gente lá, E isso a é internet superação, está isso é influenciando a vitória. grande mídia. A influência também está enorme, né? Você vê que a internet está se impondo em termos de Sim, formato, em termos de abertura para outras vozes, né? Aí você sim. falou de novo do Tami aí, Bárbara, e eu queria voltar nisso, porque assim, eu vi 2 polêmicas paralelas aí nessa história do Tami. A primeira é esse, eu chamo mesmo de mimimi, sobre a questão da paternidade, se é, se não é, enfim, eu acho tudo muito, acho chato, cansativo, não tenho nem muita paciência para isso. E um outro, de uma galera progressista que vem falar da empresa em si, que teria dado um apoio para um governo que, na verdade, retira direitos dessa população, né? Então, assim, como é que é lidar também com isso, né? Porque, de repente, é uma oportunidade, porque criar a polêmica eventualmente é até bom mesmo, né? Para chamar a atenção. Chama Olha só, atenção, vamos sim. discutir isso, né? Aí eu vou te perguntar, porque como você é jornalista, eu sei que você foi a fundo. A Natura apoiou mesmo o atual governo, isso é um fato. Então, eu não sei, Não eu vi a sabe? Ah, polêmica, não, eu não eu também sei. vi. Então, assim, eu vou falar Na sem. verdade, eu não ouvi que apoiou o governo, nem a eleição. Eu ouvi que apoiou o impeachment, né? Que vamos dizer que seja Entendi. o, Eu a assim, semente. na época eu não vivia a política como vivo hoje. Eu também vi, mas confesso que não fui atrás, assim. E aí, a primeira você já resumiu, assim. É isso, eu não tenho que discutir se ele é pai ou não. A mulher dele gerou o filho, e aí, como eles geraram, não interessa, porque pode, inclusive, ter gene dos dois ali, isso é possível. Depende de como que eles fizeram, depende de Sim. como que o Tami fez com o corpo dele, que é dele. Ele pode muito bem ter mantido os órgãos reprodutivos dele, ter tirado o que precisa dali e ter juntado com ela, porque é possível. Eu conheço, inclusive, eu tenho 2 amigas, né, lésbicas que tiveram trigêmeos e tem material das 2 nas crianças, assim, para serem geradas, né? Isso é Então, maravilhoso, né? Vamos combinar que isso é maravilhoso? assim, então se tiver, que aí é ele que vai ter que. Eu não sei. Então já parte do princípio que sim, ele é pai porque não foi gerado na Claro, barriga dele, mas e tem o porque gene vai dele. criar, gente. Acabou. Que vai Mas criar, né? mesmo que não tenha, ele registrou a criança, está como pai da criança e está criando a criança, vai dar o exemplo, vai dar a educação que ele acredita que é a melhor. Então, foi o que você falou, não tem discussão se ele é pai ou não. O pai ou não. A discussão Sim, é, você tem que respeitar que ele é pai. Ponto. Em relação à Natura, para além da questão do governo, também vi uma discussão muito forte sobre a questão da empregabilidade de pessoas LGBT, sobretudo trans. Que a empresa, se ela apoia só para publicidade, para atrair a polêmica e o pink money, ou se ela apoia realmente e está preocupada com as questões sociais que atingem, né, que afetam essa população. Então, partindo do princípio primeiro, que é o que está exposto, que é a publicidade, parabéns, eu acho maravilhoso. Tem mais é que incluir mesmo. Não à toa, o meu foco hoje atual é crescer no Instagram para fazer publicidade para um monte de marca. Então pode me chamar, porque eu não vou dizer não, eu vou, porque eu acredito na representatividade, a representatividade é importante. E se eu não for, outra vai. Então, assim, é isso. A gente tem que ocupar todos os espaços. Porque a empresa,
Aí agora, o outro ponto. Pode até não ter nenhum tipo de proximidade com a questão da empregabilidade trans. A empresa pode não saber que 90% das travestis e mulheres transexuais dependem completamente ou para a complementação de renda da prostituição. Ela pode não ter esse dado, porque não é uma realidade dada, não é uma realidade que está próxima de todo mundo, né? Ela pode não saber. Ou pode saber, e aí vai ser, inclusive, um momento para ela colocar isso para fora, né? Para ela aproveitar disso, porque a gente tem empresas que fazem isso. Carrefour faz isso, Uber faz isso, enfim, várias empresas que contratam pessoas trans no mês LGBT ou da visibilidade trans, fazem uma mídia dessa contratação justamente para as outras empresas entenderem que, ó, nós temos aqui, tenha também. Óbvio que tem aí, né? Tipo, eu sou bacana, tô aqui. Mas eu acho que essa discussão é uma discussão que não ajuda a avançar na questão social. Tem que pegar essa discussão e jogar para algo que seja produtivo. Eu estava já desde o começo querendo trazer esse tema, Bárbara, porque assim, a gente fala, eu acho que quando a gente fala de pautas que envolvem opressão de um determinado grupo, seja qual for, é muito interessante a gente trazer essa proposta que está colocada contra, né, o racismo, ou seja, como ser antirracista, a gente começar a se perguntar, beleza, eu não sou transexual, eu não sou uma pessoa dessa população, mas como é que eu posso fazer para ser não só anti-transfóbica, né? Mas, enfim, como é que eu posso ser antitransfóbica e ajudar realmente, mesmo não estando nesse lugar? Isso, exatamente. Eu acredito que a discussão tem que ser essa. Então, assim, aproveitar esses momentos. Eu fui contratada para uma publicidade, então vou olhar aqui ao meu redor. Na equipe tem alguma pessoa trans que eu identifico? Não identifiquei. Perguntar para a produção: oi, tudo bem? Eu tô aqui para fazer um comercial com vocês. Alguém na produção é trans? Não. Olha, vocês são quantas pessoas? Tipo, é isso, assim, né? Vamos pensar. Eu tô fazendo propaganda aqui, eu vou citar uma marca que me mandou recebido, né? Um exemplo. A Ricoste me mandou uns recebidos ontem. Vou fazer aqui uma propaganda da Ricoste. Você sabe me dizer se lá na fábrica ou se nas lojas tem alguma pessoa trans trabalhando? Porque aí a pessoa já vai se questionar, não é você chegar já atacando, enfim. É a minha maneira de observar e de entender que é bacana que você coloca a discussão dessa forma. E a pessoa entender que é isso, olha, existem pessoas que querem trabalhar. Você conhece o Transempregos? O Transempregos tem milhares de currículos de pessoas trans. De repente tem alguém que se encaixa em alguma vaga lá na sua empresa, né? Por que não? Até o dia que a gente realmente começar a olhar para as competências e tiver gente de todos os gêneros, de todas as cores, de todas as culturas ali pronta para entrar e conseguindo chegar, né? Porque assim, é lógico que os pontos de partida vão ser sempre diversos. E é bom que seja. Mas eles têm que ser equânimes, né? São coisas completamente distintas, isso, né? Você falou exatamente algo que a gente tem falado muito hoje, porque o movimento também evolui nesse sentido, né? Iguais nunca seremos, não seremos iguais. A gente não luta por igualdade, a gente luta por equidade. Foi exatamente o que você falou. A gente precisa ter e tendo um passado de agressão, por exemplo, né, Bárbara? Se você é uma criança que tem um passado de agressão por conta da sua condição de gênero, de percepção de gênero, você vai contra o que está ali posto para você já de cara. Você nunca vai ter um ponto de partida equânime de uma criança com uma criança que teve todo o carinho, todo o afeto, tudo foi investido nela. Isso nunca vai acontecer, né? Então, como é que se rompe isso? Mudando uma cultura. Porque a gente está embebedado nessa cultura, né? Exatamente. E aí é justamente essas pessoas entenderem que, para além da inserção, que a inserção é ótima. Eu adoro estar inserida nos lugares, eu almejo estar inserida no mercado formal, mas para além da inserção, eu busco também a inclusão. Eu quero que essas pessoas que lidam comigo lembrem de mim nos outros momentos também. Eu também quero ir nas festas de aniversário, eu também quero ir nos churrascos, eu também quero ser convidada para o cinema, eu também quero... Enfim, não é só jogar a pessoa ali e deixar tipo, foi. Não, você precisa entender que aquela pessoa tem toda uma carga de uma vida, de uma dificuldade, de uma especificidade que vai refletir em quem ela é. Então, assim, não é tão simples, né? Porque você pode ter problema com o uso do banheiro, você pode ter problema com o uso do nome, se a pessoa não tiver o nome já retificado, né, trocado nos documentos. Então, se preparar para essa realidade para não ser uma inserção vazia, para ser uma inserção com inclusão. Vamos falar de coronavírus?
Até para Vamos, mostrar que tem muito tema que não tem necessariamente a ver com transfobia. Mas eu né? queria saber como é que você tá vivendo esse momento de pandemia, Bárbara. Se você acha que você tem alguma esperança aí que a gente vá avançar em alguma coisa, porque eu meio que já fui perdendo. Como é que você está vivendo esse momento aí? Olha, tirando a parte de ter ficado desempregada justamente próximo da pandemia, né? Porque eu saí do mandato em março. Aí fiz uma consultoria rápida para o governo e disse assim, então eu estou desempregada. Isso é muito cruel, porque eu até estava passando por um processo seletivo e aí o processo foi interrompido e não voltou, e enfim, e era uma empresa de turismo, então não sei nem como vai ficar, eu lidava com turismo. Isso é muito ruim, assim, eu estou naquele momento em que o que vai ser da minha vida, tipo, né, as contas, dinheiro, trabalho, é isso. Então, essa é horrível, assim, e a gente precisa entender que E para que além do muita gente corona, está vivendo, tá? Porque eu isso que estou eu ia vendo assim falar, nas minhas timelines, eu estou vendo muita gente, de vamos dizer desempregado. assim, perdendo a elegância, saindo do salto alto, É. porque Sim, inclusive pessoas vieram que me estiveram questionar, porque eu coloquei que tava, gente, estou disponível no mercado, aceito até faxina. Estou fazendo diária de faxina. Tipo, gente, uma diária de faxina não é barato. Então, assim, se eu conseguir fechar meu mês com pelo menos 4 dias na semana com a faxina, eu fecho o mês ganhando muito bem. Então, assim, não tem problema nenhum com isso. Assim, trabalho é trabalho. Mas, enfim, é isso. E a gente precisa entender que, para além agora da questão sanitária, as duas próximas ondas não são o Covid. A gente vai ter a onda do desemprego e economia, né? Que vai ficar muito ruim. E aí, quando você tem um desemprego muito está alto, só uma economia muito começando, né? ruim, vem a violência. Então, assim, a Exatamente. gente precisa discutir isso. Então, é isso. O ficar em casa, para mim, não é tão ruim, porque enquanto trans, a gente vive segregada, a gente já vive meio que um isolamento social, né? Só que a sociedade não discute o isolamento social das pessoas trans. Então, essa parte para mim não é de todo ruim. Uh, e a questão da gente avançar, eu acredito que por pressão mundial, né, social, a gente vai conseguir avançar atrasadamente, porque a gente já tem várias vacinas sendo testadas e mostrando o seu poder como você De vacina para não se de possível poder de ação, né? de Porque poder assim, de até ação os para próprios você cientistas estão dizendo para não ter essa expectativa não, tão alta sim, de ainda está em vacinas. A gente vai testes. ter que. Mas eu acredito que em Até algum porque momento a gente vai ter. Porque se a gente não eu acreditar também, acho vai fazer o assim, quê, né? o que eu fico assim meio triste, Bárbara, de não ver nenhum movimento de mudança nas bases. Isso inclui tudo, inclusive as relações humanas, inclusive a aceitação das diferenças. Isso mexe com tudo, com a nossa relação com o meio ambiente. Porque o Sim. que está previsto para vir é uma série de pandemias uma atrás da outra, porque a gente está devastando os biomas. A gente está se aproximando de vários vírus que a gente não tem condição de lidar. Então vai sair a vacina, oba, saiu a vacina. Mas aí E em vai vir a seguida vão outra. vir outros vírus, É. entendeu? E aí a gente vai ficar tomando uma vacina por mês. O coronavírus, inclusive, tem várias pesquisas apontando que você Ele é fica. mutativo. Eu perguntei isso para um cientista, eles estão muito cuidadosos com o que falam a respeito da vacina, né? Então, eu perguntei para um especialista num programa, porque tem teste. Eu acho que eu tive o coronavírus. E depois de 3 meses, 4 meses, eu fiz um teste. E vários amigos meus fizeram, alguns, inclusive, com testagem confirmada. E aí você faz, depois de 3 meses, não aparece mais no seu sangue a sua imunidade contra aquilo. Aí eu perguntei assim, vem cá, a gente vai ter que tomar vacina a cada 3 meses? Ele falou, é tudo uma incógnita. Então, como é que é isso? Porque de gripe a gente toma a cada ano. Sim, até porque no começo, quem pegou uma vez não pegava. Depois de 3, 4 meses, já descobriram que sim, Logo você pega de viram. novo. Logo viram que isso não é uma realidade para esse vírus. E aí eu olho para isso e falo assim, gente, essa realidade está nos convidando a fazer mudanças estruturais, profundas, em como a gente consome, em que E é isso fica emprego. explícito na natureza, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um exemplo muito assim.
na nossa cara, muito transparente, para usar, inclusive, uma palavra que tem a ver. A praia de Botafogo, quem é aqui do Rio de Janeiro, sabe que ela é completamente poluída, que a gente não recomenda entrar, que não é bacana entrar, né? Porque ela tem muita embarcação atracada que fica lá. Cara, com um mês da gente sem sair, a água Mas não foi estava só por conta. Fizemos límpida. programa a respeito disso, Bárbara. Foi isso também um pouco, mas por conta de marés em um período do ano, né? Porque se você voltar lá depois de um tempo, pode até ser que não seja isso, assim. Mas se permanecesse, né, com menos embarcações circulando, porque é isso, parou de ter. Ele mostrou Ela que tinha um fica potencial, porque se revitalizando. mesmo antes, ok, acontece sempre, mas esse acontece sempre não era tão visível pra gente, porque sempre a mão humana estava lá mudando, né, a sua natureza ali. E, tipo, a gente viu que a Praia de Botafogo tem potencial para ser o Caribe brasileiro. Exatamente. Exatamente. E aí, como é que você tem passado seus dias? Mudou alguma coisa? Que você também está dizendo que você sempre foi muito caseira, né? Ou não? Não, Você não é que eu estruturou fui teu dia caseira. Eu maneiro. lido bem com o fato de ficar em casa e não precisar sair. Isso não é um problema. Mas óbvio que chega uma hora que a gente sente vontade de sentar num barzinho, comer um pastel e tomar uma cerveja. Tipo, eu sou ser humano. Eu não gosto disso toda semana. Não, isso não. Por Assim. obrigação, né? Por É, necessidade para sobreviver. Ou isso para não assim. passar para alguém também, que eu acho, né? Que eu acho que é É, o fundamental. Assim. A gente é, sempre acha que não vai pegar, e que é. se pegar, vai ficar, e vai lidar bem com aquilo, né? Não, eu tenho Mas feito o máximo que eu posso de quarentena mesmo, tenho ficado em casa o máximo que eu posso, eu saio só para mercado, farmácia, se eu for fazer algum tipo de trabalho. E durante a pandemia, eu tive esse insight de que o meu Instagram deveria ser a minha vitrine de trabalho. Seja como consultora de gênero, seja como modelo, seja como digital influencer, enfim. Eu vi no meu Instagram um potencial de ser ali o meu empreendedorismo. Porque o mais rico que eu tenho sou eu, a minha vivência e o que eu faço. Assim. Isso já ficou bem explícito para mim hoje. E E aí, a forma como você divide isso, viu, Bárbara? Eu acho que o teu grande capital é a forma, porque sim, existem muitas mulheres e cada vez mais eu acho que tem menos homens trans. Não sei se é uma impressão minha, acho que saem menos do armário, talvez. Eu não vejo uma luta tão visível para mim, que estou aqui olhando de fora, né? Mas assim, que eu percebo que tem muitos homens trans e muitas mulheres trans, mas que não levam ao grande público, vamos dizer assim, né? Pessoas de fora do movimento com a mesma facilidade e tranquilidade que você traz, obrigado. que é, que é agregadora. E E isso aí como, eu tive esse como disseram ali, insight né? durante a A pandemia. Daniela está falando do Obrigado. Instagram de conteúdo. É, Esse é um conteúdo super importante, né? e É aí, social. mas não pode ser só ele. Eu estudei, né? Fui ler, enfim, fui fazer dever de casa. Porque, assim, uma coisa é o feed, principalmente agora que mudou, porque o Instagram tem o feed de foto, tem o feed do Reels e tem o feed do IGTV. E eu tentei ser youtuber um Eu tempo, não sei o que é o Reels ainda. Tô mas perdida. o, mas o YouTube ele é bem difícil, né? Eu acabei desistindo dele nesse momento. E trouxe tudo pra cá agora, pro Instagram. E aí, em alguns momentos, tipo, domingo, sei lá, cada 15 dias, um domingo, eu tenho um casal de amigos que também tá enclausurado. Aí eu saio de casa de carro de aplicativo, vou direto para casa deles, tudo com máscara, com gel, e aí a gente fica lá. E aí no domingo a gente sai, só eu e esse meu amigo, e a gente faz cada uma foto um do outro e volta embora para casa. Tipo, para poder ter algum conteúdo também para ser novo. Porque chega uma hora que você já não tem mais o que postar de TBT, porque você não pode ficar muito tempo sem postar, tanto que já tem hashtag TBT fora do dia, porque, né, virou um eterno TBT fora do dia, quarentena. E você precisa trazer também novidades, você precisa também produzir. Então é difícil, assim, né? Mas é isso. Aí meus dias têm sido dedicado. Eu vou aproveitar que eu estou impossibilitado de qualquer outro tipo de interação e de aglomeração e vou focar aqui no meu Instagram. E eu considero que tenho tido um resultado rápido, assim. Minha rede cresceu de O uma forma Instagram tá rápida. ótimo. Eu tô adorando seu E Instagram.
E eu já consegui o que a gente busca aqui, que é visibilidade. Eu já tenho parceria, já ganhei tratamento. O meu aparelho é de graça. Isso aqui que eu fiz que eu tô fazendo na boca, o aparelho, essa extração, a cirurgia foi de graça. Assim, é uma parceria com a clínica, a Up Odontologia Estética, que é ali na Tijuca, que é de um amigo meu. Eu tô parceiro do Maravilha. Hospital do PEC, eu vou lá uma vez por mês cuidar do meu PEC. E um exemplo, né? Exatamente. Vira um exemplo, né? É isso. Já tô ganhando recebido. Então, assim, e pelo que eu estudei, veio rápido, porque já costuma demorar um pouco mais, assim. Então é isso, estou me dedicando para isso, até porque eu não tenho muito tempo a perder também, né? Tem que ser meio E também rápido. você está lidando com uma situação, Bárbara, que, tipo assim, o meu enfoque não é super no Instagram e nas redes, eu tenho até procurado postar coisas também no meu trabalho e tal, mas a verdade é que nesse momento, a quantidade de gente produzindo, todo mundo está produzindo conteúdo. A sensação que eu tenho é que as pessoas não conseguem umas vezes ver as outras porque elas estão produzindo seu conteúdo. E quando você vai ver, realmente é tanta coisa sendo postada o tempo todo que você começa a ter que fazer uma filtragem, né? Selecionar ali o que você quer ver, porque senão você não consegue. É muita gente fazendo conteúdo e muito conteúdo bom também, né? Sim, tem muito conteúdo bom. Muita gente apareceu nesse momento também, conseguiu maior visibilidade. Eu acho maravilhoso. Quem gostar e quem for para ficar vai se manter, né? E aí, quem for só do momento vai passar e aí vai seguir aí a sua maré. Com certeza. Ó, a gente já está chegando no finalzinho da live, e aí eu queria deixar você à vontade para falar de alguma coisa que eu não tenha te provocado a falar e que seja importante para você. Olha, a gente, né, como a gente programou, nós falamos de assuntos diversos e tocamos em pautas muito caras e importantes para a nossa realidade, né? Mas o que eu gosto sempre de deixar para as pessoas, para elas se atentarem de fato à sua transfobia e refletirem sobre até onde vai o limite delas com as pessoas trans e se questionarem, né? E aí o que eu estou dizendo você tem amizade? Você conhece travestis, mulheres transexuais e homens trans? Essas pessoas frequentam a sua casa? Essas pessoas trabalham com você? Essas pessoas estão no seu cotidiano, no seu dia a dia? Se não estão, por quê? Né? É olhar para nós, de fato. Perceber que nós estamos aqui, do seu lado. E que a gente é uma pessoa como outra qualquer, que faz tudo igual. A gente só é uma população que é marginalizada, invisibilizada socialmente e que precisa lutar um pouquinho mais. E que, de fato, vai precisar do apoio e da ajuda das pessoas cis em alguns momentos, porque vocês, de fato, têm acesso a oportunidades em lugares que nós ainda não temos e que estamos chegando lá. É dividir, trazer para junto para tentar dividir o privilégio, né, Bárbara? Porque é isso. O trans, em alguns momentos vai ter até que abrir mão, não só dividir. Sim, tem momentos total, que, dependendo da situação, você vai ter que abrir mão e ceder para aquela pessoa. Quando pluraliza, quando as oportunidades têm um público mais plural, elas ficam reduzidas para quem já tinha, né, facilmente em abundância, né? E isso realmente vai acontecer conforme as coisas forem se democratizando. Mas não existe democracia sem isso, né? Na verdade, eu acho que tem algumas sociedades, Bárbara, que também a duras penas, né? Alguns países europeus, principalmente depois de muitas guerras, de muito sofrimento, que conseguiram essa pluralidade. Quando você vê um país que é realmente socialmente rico, não existe essa extremidade entre quem não tem quase nada e quem tem muito, né? Começa por uma divisão ali de você olhar para quem são os representantes políticos, né? E quanto eles ganham. Não existe essa diferença entre a faxineira e o juiz, né? São muito próximas as realidades. Então, acho que é a sociedade do mais, a sociedade da abundância. Não precisa ter um grupo com muito e outro sem nada, né? Sim. Dá para fazer. Porque, na verdade, essa é uma briga muito errada, Bárbara. É achar a classe média, achar que é elite e achar que se houver distribuição vai ser tirado dela. Porque se for uma real distribuição, não é necessariamente da classe média, essa classe média ranzinza que vai ser retirada de quem tem muito, de quem tem só. De quem é de fato rico de verdade, né? Exatamente. Olha, eu gosto muito de ouvir
Adoro todas Também. as coisas que você anda postando, acompanho com muita atenção, procuro diversificar bastante as minhas leituras, porque é só assim que a gente vai perceber as mudanças Sim. nos movimentos. As mudanças estão acontecendo e muito rapidamente. Você vê a questão do racismo, como foi intensificada no meio da pandemia, né? Então, assim, mesmo com políticas muito retrógradas, a gente vê algumas discussões se qualificando muito, e aí tem que todo mundo ficar atento, porque essa, tipo, né? Os negros com os trans e as trans, as mulheres observando todos esses movimentos também, ou seja, todos os oprimidos observarem para poder crescerem juntos, né? Sim, e Porque no hoje a gente final. teve a prova do quanto é necessária essa discussão, né? Nós tivemos um menino que Vai falar foi. Nós 13 tivemos um. segundos. Nós tivemos. Ah, então tá. Beijo. Eu ia falar dos Não, casos de calma, 5 racismo, do segundos. menino da entrega e do menino do cabelo. Procurem hoje. Ele é